Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, o nosso mergulho vai ser numa daquelas coisas que, sabe, rodam nos bastidores da internet. Algo que a gente usa o tempo todo. O tempo todo, sem nem perceber. Eu estou falando das APIs. Pense no aplicativo de previsão do tempo no seu celular. Como é que ele sabe se vai chover? Ele não tem um satélite, né? Óbvio que não. Ele precisa conversar com um servidor de meteorologia. E a linguagem que eles usam é uma API. O que os nossos materiais de hoje exploram são os dois principais idiomas, ou melhor, as duas filosofias por trás dessa conversa. SOAP e REST. Exatamente. E a nossa missão aqui é desmistificar esses termos, entender por que eles existem e, o mais importante, não cair naquelas pegadinhas conceituais. E, para guiar a gente, os materiais trazem uma analogia que eu achei ótima. Qual? SOAP é como um advogado formal e REST é como um garçom eficiente. E essa analogia é perfeita, porque ela vai direto ao ponto nevrálgico da questão, que é a filosofia por trás de cada um, né? Sim. Não é só um detalhe técnico para quem programa. Entender essa diferença ajuda a gente a perceber por que, sei lá, o aplicativo do banco parece mais lento, mais burocrático. E uma rede social é super ágil. Isso! São escolhas de design que afetam a nossa experiência. A discussão não é qual é o melhor, mas qual é o mais adequado. E tudo começa com essa mentalidade. Você precisa da formalidade de um contrato ou da agilidade de um pedido bem anotado? Boa. Então vamos começar pelo mais antigo, o mais formal, o nosso advogado, o SOAP. O SOAP. O material descreve ele como um protocolo rígido, burocrático e muito focado em segurança. A primeira coisa que chama atenção é que ele tem uma regra de vestimenta, muito clara. A comunicação é sempre em XML. Sempre. E não é um XML qualquer, né? É uma estrutura bem específica que o material chama de envelope lacrado. Envelope lacrado, gostei. É uma metáfora excelente. Pensa num documento oficial que você envia pelo correio, sabe? Você tem um envelope que contém tudo. Ok. Dentro dele pode ter um cabeçalho, o header, para informações extras, tipo um selo de segurança, um carimbo de confidencial. Entendi. E, claro, tem o corpo do documento, o body, que é a mensagem principal. E se algo der errado, tem até um campo específico para relatar a falha, o fault. É um sistema completo. É uma formalidade impressionante. E não para por aí. O material reforça que todo serviço SOAP precisa obrigatoriamente de um documento chamado WSDL. Ah, o famoso WSDL. Web Services Description Language. Pelo que eu entendi, é como se fosse o contrato que o advogado redige antes de qualquer coisa, né? É isso? Exatamente essa função. O WSDL, que também é um arquivo XML gigante, às vezes intimidador, é o manual de instruções ultra detalhado e obrigatório. Obrigatório. Ele diz, sem nenhuma ambiguidade, quais são as operações que o serviço oferece. Por exemplo, uma operação consultar saldo bancário. E ele detalha exatamente como você tem que construir sua mensagem, que dados enviar, o que esperar de volta, não tem espaço para interpretação. Ou segue o contrato ou a conversa nem começa. Entendi. E isso se conecta com outro ponto que o material destaca. O foco do SOAP é em ações, em verbos. Sim. A operação consultar saldo bancário está lá dentro da mensagem XML. O que importa é a ação. Mas por que tanta rigidez? Parece complexo demais para tarefas simples. Pois é, e essa é a pergunta-chave. Essa rigidez não é um defeito de design, é uma característica deliberada. O SOAP foi criado lá no final dos anos 90 para o mundo corporativo. Ah, tá. Ações de transações, governos compartilhando dados sigilosos, ou uma empresa conectando um sistema legado com um novo. Nesses cenários, a ambiguidade é um pesadelo. Um erro pode custar milhões. Uma falha de segurança catastrófica. Exato. A burocracia do SOAP é o preço que se paga por garantias. Faz todo sentido. É a segurança de ter tudo documentado, assinado e carimbado em cartório, por assim dizer. Perfeito. E essa abordagem traz benefícios que são cruciais. Um deles é o WS Security. A segurança é embutida na própria mensagem, naquele header.
Na própria mensagem. Isso. Significa que a mensagem é segura por si só, não importa por onde ela viaje. Outro é o WS Atomic Transaction. Ele garante que uma operação complexa, tipo uma transferência bancária. Que debita de uma conta e credita em outra. Isso. Ou a operação acontece por completo ou ela é totalmente desfeita. Não existe a chance do dinheiro sumir no meio do caminho. Ufa. E por fim, algo que muita gente esquece. O SOAP é agnóstico ao transporte. Embora o mais comum seja usar HTTP, aquele envelope SOAP, pode ser enviado por e-mail usando SMTP ou por filas de mensagens. Ele não depende da web para funcionar. Ok, o retrato do advogado formal está bem claro. Uma fortaleza de segurança. Mas imagino que toda essa burocracia, esse peso do XML, do WSDL, isso tem um custo, né? Em agilidade, em performance. Com certeza. Imagino que foi justamente essa necessidade de algo mais leve que abriu espaço para outra filosofia. O nosso garçom eficiente. Foi exatamente esse o movimento. Início dos anos 2000, a web estava explodindo. Web 2.0, redes sociais, Google Maps. Coisas mais interativas. Exato. Para esse universo, o SOAP era como usar um traje de gala para ir à praia. Pesado, lento, complexo demais. A comunidade precisava de um jeito de usar a própria estrutura da web, o HTTP que já estava ali, de uma maneira mais inteligente. E daí surgiu o REST. E a primeira grande virada de chave, segundo o material, é que o REST não é um protocolo como o SOAP. É um estilo arquitetural. Sim, e essa é a distinção mais importante. Em vez de criar um sistema novo e complexo por cima do HTTP, a filosofia REST diz: vamos usar as ferramentas que o HTTP já nos oferecem. É uma mudança de usar o HTTP como transporte para usá-lo como a própria base da comunicação. Perfeito, é isso. E os princípios são de uma simplicidade que chega a ser elegante. Primeiro, o foco muda de ações para recursos, ou seja, substantivos. Isso. Em REST, tudo é um recurso com um endereço, uma URI. Por exemplo, usuários 123 é o recurso usuário com ID 123. E aí vem a mágica. Em vez de criar uma ação getUsuário na mensagem, o REST usa os próprios verbos do protocolo HTTP. A ação sai de dentro da mensagem e vai para o verbo da requisição HTTP. É uma inversão genial. Get para ler, post para criar, put para atualizar, delete para apagar. São os verbos que todo navegador já usa. O REST só aplicou isso de forma sistemática para APIs. Exato. E a simplicidade continua na resposta, né? O servidor responde com os códigos de status do HTTP. 200 OK, 404 not found, 201 created. É uma linguagem universal na web. E, claro, a flexibilidade no formato. Geralmente JSON, por ser mais leve, mas não é uma regra. E tudo isso nos leva ao princípio mais importante, e talvez o mais mal compreendido do REST. Ser stateless, sem estado. Aqui a coisa complica um pouco. É onde muita gente boa se confunde. Pois é, essa parte me pegou. O que significa exatamente sem estado? A primeira impressão é que ninguém pode guardar informação nenhuma. E essa é a armadilha. A restrição, como o material bem aponta, é para o servidor. Significa que o servidor não deve armazenar nada sobre a sessão do cliente entre um pedido e outro. É só o servidor. Só o servidor. Cada requisição do cliente tem que ser autossuficiente. Tem que conter toda a informação que o servidor precisa para processar do zero. O servidor atende e, em seguida, esquece completamente de quem fez o pedido. Peraí, então se o servidor esquece de mim, como é que um site de e-commerce sabe o que está no meu carrinho? Ou como minha rede social sabe que eu estou logado? Boa pergunta. Eu tenho que mandar meu login e senha toda vez? Quase isso. Em vez de login e senha, depois que você se autentica, o servidor te dá um crachá, um token de autenticação. A partir daí, a responsabilidade é sua, do cliente, de apresentar esse crachá em cada novo pedido. Tá. Eu envio isso no cabeçalho da requisição, imagino. Exatamente. O servidor olha o crachá, vê que você tem permissão, processa o pedido e esquece de você de novo. O estado da sessão fica do seu lado, no cliente. Entendi. E qual a vantagem disso? Escalabilidade brutal.
Você pode ter centenas de servidores e qualquer um deles pode atender qualquer pedido seu, porque nenhum depende de um histórico guardado. É por isso que o REST domina o mundo das APIs públicas mobile e principalmente dos microserviços. Uau, agora a ficha caiu. A responsabilidade pelo Estado é transferida para o cliente. Certo, agora que os dois lados estão bem definidos, acho que a gente pode ir para as confusões clássicas. As pegadinhas. Mesmo entendendo os conceitos, o material aponta uns erros que a gente vê por aí o tempo todo. Um que eu mesmo já cometi foi pensar no REST como um SOAP 2.0, sabe? Um protocolo mais leve que veio para substituir o outro. É super comum pensar assim. Mas o erro está na palavra protocolo. SOAP é um protocolo. Ele define tudo. O REST, não. Ele é um guia de estilo para usar um protocolo que já existe, o HTTP. É uma diferença de filosofia, não de versão. Exatamente. Você não instala o REST, você adota os princípios REST. Certo. Outra confusão. Achar que a API RESTful é obrigada a usar JSON. Pois é, isso vem do fato de que quase todas usam, né? Virou o padrão de fato, mas não é uma regra. O REST é agnóstico ao formato. JSON ganhou por ser leve e compatível com JavaScript, mas poderia ser XML, HTML, qualquer coisa. Boa. E do lado do SOAP, o erro oposto. Pensar que ele só pode ser usado com HTTP. Sim, atribuem essa limitação a ele indevidamente. Como a gente falou, o envelope dele pode ser enviado por vários meios. É raro hoje em dia, mas essa capacidade ainda existe e é um diferencial importante em certos sistemas. Perfeito. E para fechar as confusões, o material dá um exemplo prático do que chama de REST mal feito, que é o tal do RPC sobre HTTP. Ah, esse a gente vê demais. É quando tem um verbo dentro do endereço, tipo uma chamada GET para app-get-usuário.id igual 123. Porque isso é um erro conceitual. Porque isso trai completamente a filosofia REST. Ao colocar o verbo getUsuário na URI, você está ignorando a maior ferramenta que o REST te deu, os verbos do próprio HTTP. Eu estou tratando o HTTP como um táxi. Exato, um táxi para levar sua mensagem de faça isso, que é a mentalidade do SOAP e do RPC. O jeito RESTful seria identificar o recurso, app usuários 123. É um substantivo. A ação obter já está dita pelo verbo get. Misturar os dois gera uma API confusa. Confusa e que pega o pior dos dois mundos. A aparência de REST, mas com a rigidez de pensamento do RPC. Entendi. A ação tem que estar no verbo HTTP e o recurso tem que ser o substantivo na URI. Depois de tudo isso, me parece que o pulo do gato, o que separa os dois, está mesmo no foco. Totalmente. O SOAP é focado em o que fazer, na ação, no verbo que vai dentro da mensagem. Exato. A ação está na mensagem. E o REST vira isso de cabeça para baixo. Ele se importa com a coisa, o substantivo, o recurso identificado pela URI. A ação vem do meio de transporte, o HTTP. É uma inversão total de prioridades. Essa é a regra de ouro. Então, para a gente consolidar de vez, se tivéssemos que resumir a ficha de cada um. Vamos lá. SOAP é o nosso advogado, é um protocolo, exige XML e um contrato formal, o WSDL. Pode ser stateful. Pode ser stateful, o servidor pode guardar estado e o transporte é flexível. O macete do material é SD SOAP, igual seguro, stateful e pode usar CMTP. Gostei. E o REST? REST é o nosso garçom, é um estilo arquitetural, geralmente usa JSON, mas é flexível. O contrato, como o OpenAPI, é mais uma documentação opcional. E obrigatoriamente stateless no servidor. Isso. E o transporte é, na prática, sempre HTTP. O macete, R de REST, igual recurso, rápido e regras de estilo. Eu acho que com isso a distinção fica cravada na pedra. No fim das contas, a conversa não é sobre uma batalha de bom contra ruim. De jeito nenhum. É sobre usar a ferramenta certa para o trabalho certo. O advogado, com sua formalidade, ainda é indispensável em certas situações. Mas para construir a web dinâmica que a gente usa todo dia... A agilidade do garçom se provou seu caminho, né? Exato. E essa dualidade toda me leva a uma reflexão final, sabe?
é algo que o material menciona de passagem sobre o WSDL, do SOAP, e o OpenAPI, ou Swagger, do REST. Vimos que uma das grandes vantagens do REST era a liberdade, a ausência de um contrato formal e rígido como o WSDL. A ideia era ser simples. Certo. No entanto, ferramentas como o OpenAPI, que servem justamente para documentar e criar uma espécie de contrato para APIs REST, se tornaram o padrão absoluto na indústria. Ninguém hoje faz uma API REST séria sem uma especificação OpenAPI. É verdade. Então a questão que fica é, se o objetivo inicial era a liberdade da falta de um contrato, por que a comunidade de desenvolvimento tão rapidamente criou e adotou em massa formas de impor estrutura e regras de novo? O que isso nos diz sobre a nossa necessidade, tanto humana quanto técnica, de clareza e previsibilidade, mesmo nos sistemas mais flexíveis e livres que nós construímos?